É bom que eu estou aqui com Alex Escobar, que entende muito de futebol e de aviação, para conversar com o meu próximo convidado, que só gosta de futebol, vamos dizer, alternativo. E deve também viajar muito de avião para ir para os lugares onde ele encontra esses jogos extraordinários. Renato Rocha, venha para cá. Ô, Renato, como é que surgiu essa vocação para assistir jogos ruins? Na verdade, assim, meus pais são do Pará, né? Então, sempre eles incutiram nos filhos essa cultura do Pará. E para ver jogos do Paysandu, encontrar com paraenses, eu vinha em São Paulo esses jogos do Paysandu, do Remo, da Tuna Luso, isso na década de 90. Isso são 3 times... Times do Pará que jogavam aqui, normalmente segunda divisão. O Paysandu ficou um tempo na primeira, o Remo também um tempo na primeira. Teve uma vez que o Remo veio jogar em São Paulo. Esse meu contato com os jogadores, eu fui até o hotel... Na época de Mauricinho, Birubiru jogando pelo Remo, né? Birubiru jogando pelo Remo. E eu fui com o time pro jogo, pro Morumbi, ver um jogo São Paulo e Remo, já curtindo esse tipo de jogo. Com times de menor expressão, né? Mas peraí, mas era Remo e quem? Remo e São Paulo. Mas aí... Não, o que acontece, Jô? Como meus pais são do Pará, a maneira de eu encontrar com os paraenses, amigos do meu pai, da minha mãe, era ir nesses jogos. E a gente ficava ali, se reunia. E de um tempo para cá, eu comecei a frequentar jogos de times de menor expressão, realmente. Né? Você assistiu a algum jogo do famoso Ibis? Ibis eu não Se assisti. diz o pior time do mundo? Não, Ibis eu não assisti, mas eu, além de gostar de ir nos jogos, eu coleciono camisas. Eu tenho as 2 camisas do Ibis, tanto a listrada como a camisa branca. Olha, deixa eu aproveitar, perguntar aqui pro Alex, você assistiu já algum... Pilotinho, tira fora aqui a grua, porque eu não tô enxergando o Alex sentado ali. Afasta ela para mim um pouquinho. Isso, obrigado. Já assistiu algum jogo do Ibis? Do Ibis, não, mas já assisti muito jogo ruim, motivado pelo fato de ser torcedor do América, né? Eu sempre frequento. Você assistiu algum jogo do América? Do América, eu estava até comentando com o Escobar ali, eu vi na semifinal em 85, São Paulo e América. Não, mas aí foi um belo jogo. Foi um belo jogo. Agora, eu pretendo esse ano... Hein? Foi o último. Foi o último. Eu pretendo esse ano ao Rio de Janeiro assistir alguns jogos do América também. O que acontece nesses jogos ruins? O que acontece por causa da obrigatoriedade de cantar o hino nacional? Então, de tocar o hino nacional? Essa é uma história até engraçada. Teve um jogo que foi em Dayatuba, entre Inter de Limeira e São Bento. O Inter de Limeira perdeu um ano de campo e precisava tocar o hino nacional, que é uma lei do estado de São Paulo, né? Alguns outros estados também têm. E o estádio não tinha esquema de som. Então entrou uma Fiorino dentro do jogo, estacionou o carro, tocou o hino e o rapaz foi embora. Ele não ficou mais pro jogo. Eu ainda corri atrás dele, porque eu também fico curioso para saber. Eu perguntei, mas vem cá, você tem direito a ver o jogo? Eu falei, não vou ver esse jogo não, tô indo embora. Vou fazer outra coisa. Nem um cara que estava dentro grátis não quis ver o jogo, né? Não, isso não. Não, esse jogo eu não quero ver, não. Você sabe que o Calbi Peixoto já foi convidado uma vez para fazer um show de intervalo de um jogo de futebol, também no interior, e não tinha como. Aí como é que foi? Ele foi num caminhão aberto e o caminhão, com alto-falante, no caminhão, dava a volta do estádio enquanto ele cantava. Então você só ouvia a música assim em pedaços. Conceição, eu me lembro. Para ser outra vez... Só se ouvia trechos da música. Agora, qual foi dentro disso tudo o pior jogo que você já assistiu? Olha, vamos pôr o pior jogo assim, acho que o jogo que eu mais viajei para assistir, né? Mas não perdeu o jogo? Não. Ano passado eu fui até Belém do Pará. Pela Transair? Não. E eu cheguei numa terça-feira, eu descobri que na quarta-feira, às 15h, teria a final da 2ª divisão do Campeonato Paraense, entre Bragantino e São Francisco. Aí você falou, não vou perder isso. De jeito nenhum. Eu acordei cedo, fui até a rodoviária, porque eu não dirijo, né? Então eu peguei um ônibus, eu passei 4 horas dentro do ônibus para assistir essa final da 2ª divisão. Que terminou como? 1-0 pro Bragantino, que foi o campeão do ano passado, né? Bragantino do Pará. Que tem o Bragantino aqui em São Paulo também. E você torce
fragorosamente nesses jogos? Você grita? Você... Na verdade, assim, esses jogos até... o público é sempre pequeno, né? Não é muita gente. A média é de 100 pessoas, 200 pessoas, não passa muito disso, né? E 200 estourou. Você acaba se empolgando. Por exemplo, eu tive ano passado em Recife, e eu fui assistir Náutico e Trem do Amapá. E o quê? Náutico e Trem do Amapá. O Trem, famoso? Trem. O Trem. E o Trem tinha vencido o jogo de ida. Trem é um nome maravilhoso. Maravilhoso, né? O O Trem venceu a primeira partida pela Copa do Brasil, né? E tinha um jogo de volta. Eu cheguei atrasado no estádio. Mas você não vou perder esse jogo. Não vou perder esse jogo também. Já estava 2-0 para o Náutico e eu fiquei na torcida do Trem. Era eu e umas 2 pessoas. E eu, puxando o papo ali, perguntei, mas vocês também são torcedores do Trem? Não. Nós, na verdade, somos torcedores do Santa Cruz. Como o Náutico perdeu o jogo de ida, a gente veio secar. Quer dizer, na verdade, eu era o único torcedor do jogo a favor do Trem. Os outros estavam torcendo contra. Contra, exatamente. Você sabe como é o hino do Trem? Não, João, não. Você conhece o hino de algum desses times? João, eu vou muito aqui em São Paulo, na Javari, né? Então eu conheço o hino do Juventus. Sim, bom. Isso aí tudo... Agora, por exemplo, o Alex conhece bem o hino do América. É o mais bonito de todos. É o quê? É o mais bonito de todos. Como é que é? Hei de torcer, 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 hei de torcer até morrer, morrer, morrer. Pois a torcida americana é sempre assim, a começar por mim. A cor do pavilhão é cor do nosso coração. E mais um dia de emoção, toda a torcida cantará essa canção. Tralalalala, tralalalala, Vem pra lá. Mas tem um outro hino também do América que fala craques, fazemos aos... essa é a segunda parte. Como é que é a segunda parte? Campeões de 13, 16 e 22, tralalá. Temos muitas glórias, surgirão outras depois, tralalá. Campeões, com a pelota nos pés, fabricamos aos pontes aos 10. Nós ainda queremos muito mais, América unido vencerá. Lamartine Barros. Agora, o Max Nunes diz que o América, ele é torcedor do América, é uma coisa terrível, porque já entra em campo com um jogador a menos, só com 10, porque formamos aos montes aos 10? Aos montes aos 10. Aos montes aos 10, quer dizer, Aí ponta esquerda com 11, não tem. Não tem. É verdade. Agora, você podia também ter encarreirado uma bela... Posso confessar uma coisa pra você? Hein? Antes de ser comissário, eu tive uma banda de baile, eu fazia baile. Agora cru, né? Mas vamos voltar distraído. aos jogos importantíssimos que estávamos... Pode? Claro. Por que não? Vamos agora falar... Quando você quis comprar uma camisa do Velo Clube, que é da onde o Velo Clube? O Velo Clube é de Rio Claro, aqui de São Paulo, no interior, né? E o Velo, o que houve? O Velo Clube foi o seguinte, João, como eu coleciono camisa e vou depois dos jogos, a facilidade de acesso aos vestiários é muito melhor do que nos jogos maiores, né? E eu sempre queria comprar camisa. E todos os times vêm para jogar esses jogos e não trazem. Então eu liguei para a diretoria do Velo Clube, um dia antes do jogo, me atendeu o diretor, e eu falei, olha, eu sou colecionador de camisas, vou no jogo amanhã, eu gostaria de adquirir a camisa. E aí o diretor falou para mim, você poderia ir ao hotel, inclusive, você sabe ir ao estádio da Rua Javari? Eu falei, olha, eu sei ir. Então você poderia ir até o hotel e vai com a gente no ônibus. Quer dizer, eu cheguei no estádio junto com a delegação do Velo Clube. Fui tratado pelo fiscal da Federação Paulista como um fotógrafo do Velo Clube, né? Quando não era, eu era mais um torcedor ali e para comprar minha camisa, né? E comprou? Comprei a camisa após o jogo, né? O diretor me convidou para jantar com eles no hotel. Quer dizer, um convite, né? Eu tive que pagar o meu jantar, né? E o jantar dos jogadores também, exatamente. provavelmente. Eu acabei jantando com os jogadores ali após o jogo, no hotel. Agora, o pior jogo, você acabou não me dizendo qual foi o pior de todos que você assistiu. Tem algum que tenha, assim, sobressaído? Eu vou colocar um amistoso que eu vi esse ano entre Botafogo da Paraíba e Palmeiras de Goianinha.
Esse jogo foi em João Pessoa. Peraí, só um instante. Você vai também a amistoso? Também. Esses amistosos são os melhores, né? Porque você pega um amistoso interestadual, né? Você pega, assim, o supremo, o fino do fino. Fino do fino, exatamente. Esse jogo foi, quem repete? Foi Botafogo da Paraíba e Palmeiras de Goianinha, do Rio Grande do Norte. De Goianinha? Goianinha, que é próximo à Praia da Pipa, né? E esse jogo foi no Almeidão, em João Pessoa. Era um jogo, assim, para mim, que superou tudo que eu já vi em partidas do nível. Existiam mais policiais que torcedores, por incrível que pareça isso. Realmente, eu cheguei a contar, porque o jogo tá pouco, dá para contar, né? Não dá para ver, não vai ficar vendo o jogo. Exato. Fica se divertindo. E aí? O Palmeiras de Goianinha chegou com quase meia hora de atraso. E deu a pé, naturalmente. Exatamente. E nesse jogo, o jogo foi engraçado, porque eu, como recordação, eu guardo as súmulas dos times, né? Você... Guardo, costumo pedir e tal. E eu fui pedir antes do jogo as súmulas. E eu acabei sendo um assessor de imprensa do Palmeiras de Goianinha. Porque toda a imprensa da Paraíba, que estava fazendo o jogo, me pediu a escalação. E eu que distribuí, antes do jogo, o nome dos jogadores. E deu certo? Passei para todos, foi tudo tranquilo. E o Palmeiras de Goianinha ganhou de 1-0 do Botafogo. Goleada. Goleada. O jogo Taboão da Serra e Batatais. O que aconteceu? Esse jogo foi em Guarulhos há 15 dias, né? O pessoal do Globo Esporte quis fazer uma reportagem comigo, porque desse jogo eu saí de Guarulhos, eu cheguei atrasado no jogo, né? E no mesmo dia eu fui até Sorocaba para ver São Bento e Inter de Bebedouro. É a rodada dupla, né, que a gente chama. Puxa, e aí não pode perder. Eu já fiz rodada quádrupla, né? Quádrupla, 4 jogos no mesmo dia. O primeiro jogo foi às 10 da manhã, 11h30, às 2 e às 4h30 da tarde. 4 jogos. Perdeu em todos? Não. Na torcida? Assim, não. Na verdade, isso foi uma Copa preparativa para a Copa São Paulo Juniores em São Roque, né? Interior de São Paulo, no ano passado, em dezembro. Você é um torcedor imparcial, né? Você vai lá para contar público, para essas coisas. O jogo em si... Não, o jogo assiste também, claro. Tem que assistir, tem que presenciar a partida também, com certeza. Agora, qual é a sua profissão? Porque tem que ser uma profissão flexível, né? Para dar tempo de... Eu tenho uma vantagem. Eu sou administrador e trabalho na minha residência. Então, eu consigo, com isso, trabalhar... O jogo, por exemplo, é às 3 da tarde... Eu consigo trabalhar de manhã e à tarde eu vou no jogo, né? Agora, você acabou não contando o que aconteceu nesse famoso jogo de Taboão? Da Serra e Batatais? Na verdade, teve o jogo, o Globo Esporte foi fazer uma filmagem e teve um pênalti a favor do Taboão da Serra no segundo tempo. E o estádio de Guarulhos, o jogo era com o mando que o Taboão da Serra não manda jogo lá, né? Foi um jogo alterado pela federação. E o diretor, saiu o pênalti a favor do Taboão, contra o Taboão da Serra, um diretor até a linha de fundo e gritou para o goleiro: se você defender esse pênalti, você tem 6 caixas de Coca-Cola comigo. Eu olhei, eu falei assim, esse goleiro não vai pegar esse pênalti, eu não pegaria. Não deu outra, saiu o gol, o Batatais empatou o jogo. Mas também, se fosse mais uma garrafa de Coca-Cola... Talvez. Mais um refrigerante, né? Teve um outro jogo, que me parece um jogo importante, mas aí com times mais conhecidos, entre Juventus e Taubaté. Juventus e Taubaté, esse ano na Javari. Foi o seguinte, o treinador do Taubaté, o Carmino Colombini, foi técnico do Juventus ano passado e teve uma saída conturbada, foi para o Barueri e um mês depois voltou para o Juventus. E não classificou o time para o acesso. E voltou a ter esse jogo agora o Taubaté, ele como técnico do Taubaté, e o Juventus estava vencendo de 2-0. Na Javari existe ainda, apesar do estádio pequeno, existe uma divisão de torcida. E a torcida do Taubaté, quando saiu o segundo gol, deu a volta no estádio, se posicionou exatamente atrás do banco do Taubaté e começaram a xingar o técnico. Só que no primeiro tempo, a torcida do Juventus já estava xingando. Então as duas torcidas se uniram para xingar o técnico no mesmo espaço. É algo que você não vê em nenhum lugar, né? Não, tecnicamente... Realmente. A gente também ainda sobra um tempinho para a gente mostrar outro dos seus hábitos bastante interessantes, que é micareta. Você não perde nenhuma micareta. Além de tudo, eu sou micareteiro e eu vou nas micaretas de uma maneira um pouco mais diferente. Eu vou fantasiado, Ju. Vamos ver umas fotos aqui. Isso aí foi no Carnatal do ano passado. Eu fui de abelhinha e eu fiz um cartaz onde eu falo que eu produzo mel, né?
Vamos mais. Isso aí foi Carnabeirão. Essa foi a calça que deu a minha origem há 5 anos em Micareta com calça legging, né? Eu só vou nos shows assim. Vamos mais. Esse foi o Tigre, né? O rabo duro, eu nunca vi isso. Esse é o Tigre, também Esse no foi- Carnatal. Também Carnatal do ano passado. Tem mais? Essa é a Joaninha, que voou esse ano em Olinda. Você Vai foi pra fantasia- Olinda? Fui pra Olinda, sim. Você disse que você não tem automóvel, né? Mas Não. você não tem problema de andar de avião, porque você vai em lugares Não. distantes. às É, vezes, sempre. né? Essas viagens interestaduais sempre de avião. Apesar que ano passado eu fui para o Rio de Janeiro, numa quarta-feira, eu fui ver à tarde Madureira e Serra Macaense. Isso é imperdível. Imperdível, esse foi imperdível. E E à aí? noite a gente foi para a torcida do Universitário do Peru, que jogou contra o Vasco. Porque eu tenho um grupo de amigos que também frequentam esse tipo de jogos, né? E a gente risca o time quando já viu. Por exemplo, o Universitário do Peru, esse eu já vi. Então a gente vai no jogo... Quantos times você já assistiu desse? Olha, Jô, eu não tenho uma conta de times, mas eu tenho assim, mais de 700 jogos. Só esse ano eu já fui em 50 jogos. A gente tem que dar um jeito de você ir assistir o Ibis, não é? O Ibis está na minha lista de Tem desejos. mais uma foto pra gente ver, cadê? Essa é de vaca. Eu pensei que era de Snoopy. Eu conversei com o Renato Rocha. Renato, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.